Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais nada do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala a seus discípulos e às multidões que se apertavam entre si para ouvi-lo, dando-lhes recomendações de como proceder corretamente. A primeira recordação, meus irmãos e irmãs, é sobre os procedimentos incoerentes. Ele cita os procedimentos dos fariseus, dizendo: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é aquele que faz a massa crescer somente na sua aparência, mas por dentro tudo fica encruado. É aquele tipo de procedimento que parece correto, mas que no fundo é simulacro. São aqueles que dizem uma coisa e fazem outra, que mostram algo de belo e escondem podridões. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, o discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Aqueles que ocultam maldades e atos desonestos enganam a si mesmos, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Diz Jesus, devemos ter a hombridade de dizer na frente aquilo que dizemos por trás, de sermos pessoas sem falsidade, que agem com integridade. Assim, meus irmãos e irmãs, entendemos o que ele quer dizer quando fala: tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Felizes os que ouvem esta palavra. Felizes nós seremos quando não precisarmos esconder nada de ninguém e andarmos de cabeça erguida, pois somente assim seremos verdadeiramente livres. Para isso é preciso fé e coragem. Coragem para dizer a verdade, mesmo que ela venha a nos causar transtornos e sofrimentos. Jesus recomenda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer mais nada do que isso, diz Jesus. Devemos ter medo da morte da alma. A morte da alma se dá se não formos íntegros com Deus.
A incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, querer poupar o corpo, mas perder a alma. Entre o corpo e a alma, meus irmãos e irmãs, a alma é a mais preciosa, diz Jesus. Com outras palavras, temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e se esforçar para colocar em prática seus ensinamentos. Tudo isso porque Ele nos ama. Foi Ele quem nos criou. Portanto, nos conhece profundamente. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece os fios de nosso cabelo, diz Jesus, e por nos conhecer, nos ama. Por Ele somos muito valiosos e Ele cuida de nós. Quando, meus irmãos e irmãs, confiamos nisso, ganhamos nossas ações uma liberdade, uma leveza indescritível. Somente quem confia em Deus consegue obter esses sentimentos e levar uma vida coerente e livre. É o que nos ensina a palavra hoje. Poderemos dizer categoricamente, como pede um salmo de hoje: Vós sois para mim proteção e refúgio, Senhor. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo, porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.